Olá, minha galerinha do quinto ano, bom dia a todos vocês, beijo carinhoso, aquele abraço apertado da ProRose e vamos nessa. Continuando o assunto, verbo. Olha que novidade, verbos regulares, verbos irregulares e verbos defectivos. Nossa, não é bicho de sete cabeças não, gente. Muitos desses verbos a gente já usa no nosso dia a dia, a gente só não sabe classificá-lo da maneira correta, certo? Não tem nada de demais aí, não. Esse assunto vocês vão encontrar na gramática, a gramática de vocês, páginas 166 até a página 170. Vamos nessa. Sabe-se que os verbos, seguem um padrão em sua conjugação, ou seja, os verbos de acordo com a sua conjugação costumam apresentar a mesma terminação para tempo, pessoa e número, à medida que eles são flexionados. A conjugação nos diz a classificação do verbo, que pode ser regular. Quando é que o verbo é regular? Quando mantém invariável o seu radical e segue o modelo de conjugação. Por exemplo, amar, prometer e invadir. Sempre ele tem por base o mesmo modelo. Ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Eu prometo, tu prometes, ele promete. Nós prometemos, vós prometeis e eles prometem. Eu invado, tu invades, ele invade. Nós invadimos, vós invadis, eles invadem. Eles mantêm o mesmo padrão. Quando é que o verbo é irregular? Ele vai mudando de acordo com a conjugação. Ele não segue aquele padrão do modo lá, ó. Ele já vai mudando. Quando sofre alteração no radical e nas terminações, certo? Eu dei, tu deste, ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. Eu trouxe, tu trouxeste, ela trouxe. Nós trouxemos, vós trouxestes, elas trouxeram. Ou eles. Olha aí, o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Eu sei que nossa maneira de falar no dia a dia não é essa maneira culta como está aqui os verbos, mas vamos tentar nos aproximar e falar o mais correto possível. Porque é feio a gente falar errado, né? Eu fui, tu foi? Não. Eu fui, tu foste. Tu foste a tal lugar? É a maneira correta, viu, gente? Defectivo. Quando não permite conjugação. Ele não permite ser conjugado em certos modos, tempos ou pessoas. Por exemplo, doer e falir. Esse verbo, doer, por exemplo, ó, eu e tu não permite conjugação. Eu doía, tu doía, não. Ela doía, eles ou elas doíam. Então, só permite, a conjugação dele na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Mesma coisa o verbo falir. Eu, tu e ele. Não. Nós falimos, vós falis. Permite conjugação na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Certo? Os verbos, ó, de fenômenos da natureza, aqueles que se referem a fenômenos da natureza, tem aqui uma caixinha, ó, de curiosidade. Não são irregulares ou defectivos. Eles são classificados como verbos impessoais, pois uma vez que ele expressa aquilo que não é possível ser executado por seres humanos, estes verbos não podem ser conjugados. Como é que eu vou pegar o verbo trovejar, ventar, amanhecer, anoitecer e conjugar? Eu amanheço, tu amanheces, tu tens esse poder, nós temos esse poder, tu tens esse poder, olha a Pro, consertando. Tu podes fazer isso, gente? Vocês podem fazer isso? É mexer nos fenômenos da natureza, nas coisas que são produzidas pela natureza? Não. Então, nós não podemos conjugar os verbos de fenômeno da natureza, certo? A Pro trouxe aqui alguns exemplos de verbos regulares, ó. Aqueles que a conjugação permite a mesma terminação ou parecidas. Partir, estudar, vender, agir, falar. Pro só tem esses? Não. Tem mais de 150, não sei quantos aí. Vocês procurando, vocês vão achar muitos. Listas aí bem vastas. Irregulares.
aqueles que vão mudando as terminações conforme os tempos e os modos do verbo, certo? E as pessoas também, do verbo. Agredir, acudir, atribuir, compor e crer. E exemplos de verbos defectivos, aqueles que não permitem ser conjugados em algumas pessoas, tempos e modos. No caso, doer, abolir, colorir, feder e explodir, certo? Tem um textinho aqui na página que já é referente à atividade, viu, quinto ano? Vamos ler esse texto, que a gente já deixa adiantado para na hora da correção, viu? Depois não vai perguntar, por que a senhora não leu o texto? Deve ser que você não assistiu a videoaula. Vamos finalizar a aula com o texto aqui de curiosidade, ó. Está na página 168. Leia a seguir um trecho do texto. Sabe o português? Olha lá. Temos muitos modos, mas não só modos de boa educação, daqueles que a sua mãe aconselha a mostrar às visitas, e sim modos verbais. Dispomos de 3, cada qual subdividido em tempos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. A Pro já falou sobre esses 3 modos na aula anterior. O menos usado e mais legal. Ou você não acharia o máximo dizer faze tu quando seu irmão pede alguma coisa. No caso, ó, ele usou o modo imperativo. Mas vamos nos ater ao indicativo, que exprime algo certo. Nele conjugamos em 6 tempos. Presente, ok? Pretérito imperfeito, que não se trata necessariamente de um passado maculado. Pretérito perfeito, tampouco se refere a uma biografia certinha. Pretérito mais que perfeito, mania de grandeza. Futuro do presente. Eu pensava, mas afinal, isso é futuro ou presente? E pasme, futuro do pretérito, que embananou de vez minha cabeça ginasial. Portanto, irmão, em língua conjuguemos. Eu conjugo, tu conjugas, ele conjuga. Nós conjugamos, vós conjugais, eles conjugam. Fácil, pois se trata de um verbo regular, de primeira conjugação. É só trocar por qualquer outra ação terminada em AR e copiar os finais. Entenderam a dica? Eu copio, tu copias, ele copia. Nós copiamos, vós copiais, eles copiam. Olha a dica. A não ser que o verbo esteja irregular. Alguns nem chegam a mudar tanto, mas outros só podem estar de sacanagem, como o verbo ir. Tão pequeno e tão feroz, o danado é uma anomalia. Literalmente, ir é um verbo anômalo, ou seja, tem mais de um radical quando conjugado. Vejamos, em rápido passeio pelos tempos, eu vou, eu ia, eu fui, eu fora, eu irei, eu iria. Que vá você. Se eu fosse, quando eu for, não vás. Ou vá. Você é quem sabe. Já podia ter ido. Eu tô indo. E pensar que chegamos à escola já intuindo boa parte disso. Por isso é que eu digo, português é para os fortes. E aí, nós somos fortes ou somos fracos? Nós somos fortes, quinto ano. Português é para os fortes. Vamos mostrar nossa força, mostrar que a gente aprende verbo mesmo e que quem manda aqui somos nós, não é isso? Não? Olha lá, vamos profetizar que vocês vão ficar craque em verbos para fazer um belo 6º ano. Tudo ok? Vamos treinar. Pega aí, como o texto deu a dica, as terminações dos tempos verbais e, no caso, a conjugação do verbo. Se é AR, vamos copiando, treinando para fazer a conjugação que é a mesma. Em ER, treine também, até chegar na outra conjugação e ir mudando os modos também dos verbos, viu? Tempo, modos do verbos e pessoas. Fiquem craque, fiquem com Deus. O texto aqui que eu fui filmando ficou embaçado, mas vocês sabem qual é a página. Acompanhe pelo livro que é melhor, viu? Porque eu fui lendo e filmando ao mesmo tempo. Mas vocês abrindo aí, ó, a gramática dos 168, esse textinho que já é da primeira atividade, ó. Quando eu passar a atividade para casa, a Pro Rose já leu esse texto todinho e explicou, viu? Já para adiantar na hora de respondermos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, quinto ano. Tchau, tchau.